Quando a gente fala desse Flamengo, a gente fala de muitas opções. E dessa vez, esse ataque não conseguiu fazer valer sua superioridade em campo, né? O Bruno Henrique, que foi escalado no lugar do Pedro, aliás, é uma lacuna quando você não tem o Pedro, camisa 9. O Bruno Henrique teve dificuldades. O Lino talvez tenha sido o pior em campo. Plata também não foi bem. Ele lançou mão de outros jogadores que não são tão utilizados, o Michael, o Wallace Ian, enfim, outros atletas que estiveram ali nesse leque de opções do Felipe Luiz e nada funcionou. Pois é, né? O Flamengo vai chegar para esse jogo contra o Racing com talvez a maior crise do ataque do Flamengo nessa temporada, né? Isso começa, obviamente, com a lesão do Pedro, que era o jogador que vinha tendo destaque, né? E ele não vai ter condições de enfrentar o Racing na quarta-feira, nem viaja com a delegação, que vai viajar agora à tarde para Buenos Aires. Ele segue com o braço imobilizado, né? Ele teve uma fratura no antebraço direito e não tem previsão de retorno. Essa avaliação da lesão dele vai ser diária. Aí na tela vocês estão vendo os relacionados. A boa notícia é o Léo Ortiz relacionado, viaja para o jogo. O Léo Ortiz, no jogo contra o Palmeiras, ele sofre um estiramento no ligamento do tornozelo esquerdo. Tem uma recuperação assim, bem rápida. Ele chega a ser relacionado para o jogo de ida contra o Racing no Maracanã, mas ficou no banco e não entrou em campo. O titular foi o Danilo, ele não entra naquele jogo, na vitória por 1-0. E aí, para o jogo contra o Fortaleza, o Flamengo resolve nem levá-lo lá para a capital cearense. Ele ficou no Rio de Janeiro para ficar em recuperação plena, né, para ter 100% de condições. E, aparentemente, ele está bem agora. A informação que eu tenho é que ele treinou bem hoje, normalmente, hoje de manhã no Ninho do Urubu, vai para o jogo e, muito possivelmente, volta a ser titular no lugar do Danilo, formando a dupla de zaga com o Léo Pereira. Isso é uma boa notícia. Agora, voltando para a questão do ataque, Pedro não tem previsão de retorno. E aí, né, rolou essa coincidência, né? Que quando o Pedro se lesionou, que foi no jogo de ida contra o Racing, o Bruno Henrique tinha revelado lá pra gente na Zona Mista que tinha conversado com o Felipe Luiz, pedindo para não jogar mais de 9, que ele queria jogar mais na posição dele original. Só que quando ele dá essa declaração pra gente, ele não sabia que o Pedro tinha ido para o hospital, o exame tinha constatado a fratura. E aí o que acontece? Contra o Fortaleza, ele é obrigado a jogar de 9, né? E aí depois na entrevista ele até explica, não é que ele não vai jogar, se recusa a jogar como 9, mas quando tiver a possibilidade, o Pedro estiver disponível, ele prefere brigar pela vaga, né, mais pelas pontas ali. Mas é um cara que não está bem também, tecnicamente não está bem. E aí você para pensar, Everton Cebolinha não está bem. Você citou o Samuel Lino, vive o pior momento dele agora pelo Flamengo. O Juninho, que foi a aposta do Boto, né? A primeira aposta, vamos dizer assim, que ele pensou fora da caixa, a coisa do scout, dos números. Ele nunca engrenou no Flamengo, está lá no fim da fila de opção. Ele entrou contra o Fortaleza, mas aos 42 do segundo tempo. O Wallace Ian viveu, né, um momento ali preterido, né, por todas as questões também, extracampo, mas não voltou ainda a apresentar o futebol, né, de destaque que ele teve mais ali para o primeiro semestre. Então, e o Plata também não foi bem. Aí tem a questão aí, eu também até não concordo, claro, fotos que ele estava ontem na noite aqui no Rio de Janeiro, mas o cara estava de folga, então assim, eu não vou entrar nessa seara, mas assim, rolou muito isso nas redes sociais, mas frisando, ontem o Flamengo deu folga para o elenco. Então, assim, mas é outro aí jogador que está recebendo uma pressão, quer ou não, do torcedor. Então o Flamengo chega para esse jogo com essa crise aí no ataque e ainda essa dúvida de quem será o 9, né? Que vai exercer a função de 9 contra o Racing. Eu falei desde o começo. Ok. Que o Bruno Henrique ia jogar de 2 mais 7. de 27. Mas o PVC, o Felipe Luiz, ele tem um discurso, né, de manter as suas convicções. E eu vi muito torcedor cornetando, né, o Felipe Luiz, dizendo ele está abraçado com as suas convicções, ele está sendo teimoso até ao montar esse ataque.
Ele de fato, tem sido teimoso em algum aspecto? Ele tem insistido em peças que não estão funcionando? Vou dar o exemplo do Lino, que até no jogo contra o Racing, né, não começa como titular. E manter o Bruno Henrique como 9, sem o Pedro. O Bruno Henrique não gosta da função. Como você vê isso? É para jogar o Juninho? Pois é. Quais são as outras opções, Então, né? vamos por partes. Assim, eu acho que, às vezes, a resposta... Perguntar ajuda a responder algumas coisas. O Juninho podia jogar? A torcida ia ficar feliz se fosse o Juninho e não o Bruno Henrique? Olha, eu não posso falar pelo torcedor, mas eu diria que não. Eu acho que o PVC, eu acho que o Felipe Luiz, o próprio Felipe Luiz já disse que também vê o Plata exercendo a função de 9 também. Tudo bem, mas vamos lá. Vou fazer um jogral com você, Braz. Eu pergunto, você responde. Voltar para a escola, vamos. Lá. O Carrascal podia jogar na ponta pro Juninho, pro Plata jogar de centroavante? Carrascal de ponta, o Plata de centroavante? Pode ser. Carrascal estava suspenso. Não, estava suspenso. Eu tô achando que era pro próximo jogo. Não, pro próximo jogo pode. Vamos pegar as convicções. O Felipe Luiz não abre mão de algumas convicções. O Carrascal não podia jogar. Estava suspenso. Sim. O Juninho, a torcida não quer ver pintado de vermelho e preto. Sim. O Wallace Ian acabou de voltar da punição. Pode jogar o Wallace Ian contra o Racing? Pode. Ele ia voltar da punição, o Wallace Ian titular do time. Não é um jogador que hoje tem a maior moral do mundo. O Everton Cebolinha está machucado. A outra parte da convicção, o Flamengo teve posse de bola o tempo inteiro no campo de ataque, como sempre se diz que o Flamengo tem que jogar. Vamos fazer uma conta aqui. Alguém achava que o Flamengo ia jogar contra o Fortaleza em Salvador? Vem, Fortaleza, vem pra cima de mim. Reativo lá atrás. Vem, Fortaleza, pra cima de mim. Nem o Fortaleza achava. Você quer o quê? Que eu vá pra cima de você? Tá doido? Eu não vou pra cima de você. Não sou louco. Então, cara, tem situações... Eu acho que o time jogou mal. Acho que o time foi indolente ou estava cansado. Eu acho que tem uma série de circunstâncias do jogo que não tem que atenuar a crítica. Não se trata disso. Mas tem algumas coisas que você fala. Ele não abre mão das convicções. Ele põe o Bruno Henrique de centroavante. Tá, o Juninho era a solução, beleza? Era o Carrascal de centroavante. Que opções ele tinha, né? O Carrascal estava suspenso. Eu acho que o maior erro... Para mim, é que o Arrascaeta não conseguiu jogar bem contra o Racing e tinha que descansar em Fortaleza. E por que ele escalou de Arrascaeta como meia? Porque o Arrascaeta estava suspenso. Então, aí o time não jogou bem. Não jogou bem com o desgaste do jogo do Racing. Tem coisas que não são só... Tem momentos em que eu realmente me surpreendo com a nossa capacidade de quem todos nós amamos futebol e aprendemos com o esporte, que no futebol, você tem 3 resultados possíveis. O que me surpreende realmente, embora não seja uma ironia quase, porque não me surpreende, é que a gente tenha perdido a noção de que perder é parte do jogo. Que o Flamengo tem 65 anos no departamento de futebol e que tem 113 anos no departamento de futebol e desses 113 anos, em 65 deles, não ganhou o título. Aí não vai ganhar esse ano? Acho que vai. Ou a Libertadores, ou o Brasileiro, ou os dois. Mas aí vem um ponto que o Musetti levantou, que não é sobre perder, mas é sobre a mobilização, atitude, postura. Faltou. O Flamengo campeão de 80 perdeu para o Botafogo da Paraíba no Maracanã. O Flamengo campeão brasileiro de 1980. Raul, Toninho, Marinho, Rondinelli e Júnior. Rondinelli não jogou a final. Andrade, Adílio e Zico. Era Carpegiani, Adílio e Zico. No final foi Andrade, Carpegiani e Zico. Tita, Nunes e Júlio César. Um dos maiores times da história do Flamengo. Perdeu, foi campeão brasileiro pela primeira vez na história. Perdeu para o Botafogo da Paraíba no Maracanã. E foi campeão. Então, o X da questão, desde 2017, todo campeão brasileiro, exceto o Flamengo de Jorge Jesus, perde ponto para rebaixado. Espantoso! Mas todo campeão brasileiro, desde 2017, perde ponto para rebaixado. Na Inglaterra e na Espanha, a última vez foi em 2014.
que perdeu o jogo para rebaixado. Então, cara, assim, perdeu o jogo. O que vai acontecer agora? Tem que ganhar do Sport. Tem que ganhar do Sport e pelo menos um empate com o Racing para avançar para a final da Libertadores. Flamenguistas, vocês me contem, vocês acham que é uma derrota... Gente, o time vai perder e vai ganhar no campeonato, não dá para ganhar todas as 38 rodadas, né? Mas para vocês, foi uma derrota que não foi aceitável, pelo menos do ponto de vista do comportamento? O Felipe Luiz falhou demais? O que vocês, flamenguistas, estão achando? Cheguem aqui no nosso debate que já eu dou uma olhadinha no nosso chat. Mussete, você falou sobre comportamento, sobre atitude, sobre mobilização, né? E eu queria te ouvir sobre isso e sobre o calendário também, porque é muito desgastante, né? E é um time que vem numa toada aí, que enfrentou um clássico contra um Botafogo, pegou um Botafogo no clássico, joga praticamente uma final de campeonato contra o Palmeiras, aí tem uma semifinal de Libertadores contra o Racing. É difícil também, né, você manter aquele foco, aquela concentração, aquela energia o tempo todo. É o time que ele vai, subimos essa montanha aqui, deixa eu dar uma descansadinha. Como fazer isso, né? É possível. E me parece que o calendário, nesse momento, começa a pegar, não? Bastante. Mas esse é o grande desafio dos grandes times, dos times mais ricos, dos times mais competitivos, que tem mais investimento, que tem um grande treinador. Se fosse aquele tipo de jogo em que o Flamengo tivesse finalizado 3 bolas na trave, Fortaleza numa chegada tivesse feito um gol de fora da área, você entende. Dá para entender, claro, a derrota para o Fortaleza do jeito que ela foi, como o PVC disse. Mas eu acho que essa pressão no Flamengo é sadia e é natural pelo investimento que a equipe fez. Eu acho que a gente precisa discutir essa postura do Flamengo. Na minha visão, faltou o comportamento adequado, não apenas uma questão física. Beleza, estava sem o Carrascal, você põe o de Arrascaeta, porque você não tem muitas alternativas desse mesmo nível. Mas o Flamengo foi montado para ter 2 equipes, para poder aguentar esse calendário. Se o calendário está difícil para o Flamengo, imagine para o Bahia ou para o São Paulo, que está com um time de desfalques. O calendário tem que pesar menos para esse Flamengo e tem que pesar com o time tendo a postura ideal em todos os jogos. E nessa partida eu não enxerguei isso. Eu falo do Wallace. O certo, eu acho, era jogar o Wallace e não o Arrascaeta em Fortaleza. E isso não significa que ia ganhar o jogo. E não podia ser o resultado igual. Significava que o Arrascaeta ia chegar mais inteiro na quarta-feira. Pois então, tem que administrar tudo isso. Pensando em quem está inteiro na quarta-feira, hein, Brás? Alguns problemas vindos do DM. Léo Ortiz, que ficou fora das 2 últimas partidas. Eu achei que o Brás tá tão quietinho, gente, que eu achei que ele tinha travado, mas não, ele tá aqui. Agora, ele abriu o sorriso, agora eu vi que ele tá ali, tá me ouvindo. O Léo Ortiz, né, que não jogou os últimos 2 jogos, o Danilo foi titular, nem viajou para Fortaleza. Pedro, né, que a gente tá tendo toda essa discussão sobre o ataque justamente porque Pedro está fora, fraturou o antebraço. Ô, Brás, conta pra gente as novidades. Léo Ortiz é uma boa novidade aí pra quarta-feira. Pedro tinha uma pontinha de esperança, mas acho que não, né? Acho que não dá para criar expectativas em torno do Pedro. Conta pra gente. Pois é, o Léo Ortiz ele treinou bem hoje de manhã, treinou normalmente, né? Foi informado, treinou normalmente e viaja agora de tarde com o elenco e muito possivelmente vai ser o titular da partida de quarta. Quando ele foi relacionado no jogo de ida, né, muita gente achava que ele estava fora, né? Eu, inclusive, disse que ele não iria para o jogo. E ele acabou indo, mas claramente ele não tinha condições. Tanto que ele ficou no banco e sequer entrou na partida. Contra o Fortaleza, ele não viaja para a capital cearense, então dando mais um indício de que não estava 100%. E agora, aparentemente, está. Ele ficou no Rio de Janeiro nesses dias, enquanto o time estava lá na capital cearense, ele ficou treinando no Ninho do Urubu. Hoje treinou normalmente. E aí, ele, em plenas condições, ele volta a ser titular para fazer a dupla de zaga com o Léo Pereira, que tem sido a dupla mais constante ali entre os titulares do Flamengo, né? Os Léos. Já o Pedro, só que eu falei até assim, gente, não vamos embarcar nessa loucura de que teria chance, não, tem chance 0. O Flamengo nem cogitou levar o Pedro, porque ele está com o braço imobilizado e sequer tem uma previsão de retorno ainda. A avaliação dele vai ser diária. Diariamente ele vai ser avaliado para saber quando vai ter condições de voltar a atuar. O Cebolinha, como o PVC falou, segue lesionado também
é outro que está vetado, mas assim, não era um jogador que vinha sendo muito utilizado pelo técnico Felipe Luiz. E aí tem essa questão que não é clínica, né? Mas é essa dúvida no ataque de quem vai fazer a função de 9, se ele mantém o Bruno Henrique ali mesmo a contragosto, vamos dizer assim. Eu acho que a dúvida fica mais entre ele e o Plata, né? E aí o Carrascal, o Flamengo vai ter a volta do Carrascal e do Pulgar, que não enfrentaram Fortaleza porque eles estavam suspensos, né? Não foi nada de ordem clínica, mas aí o técnico Felipe Luiz agora vai ter à disposição o chileno Pulgar, de volante, né? E o Carrascal, que possivelmente vai jogar no ataque, né? É um jogador que foi, para mim, o principal jogador da vitória do Flamengo no jogo de ida contra o Racing. Michael. E o Michael ele entrou no sábado também, né? Mas ele tem tido muito pouca minutagem, né, com o Felipe Luiz. É um dos que menos tem minutagem com o Felipe Luiz. Eu acho que talvez só mais do que o Juninho.